A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 22, versículo 6 em diante, amém? Em Gênesis, capítulo 22, versículo 6 em diante, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Mais um dia aí vencido para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, né, meus irmãos? Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Meus irmãos, aqui, Isaque é uma promessa de Deus para Abraão. Amém? Aonde Deus concebeu ele a Sara a um filho chamado Isaque. Mas o mesmo Deus que deu o filho para Abraão foi o mesmo Deus que pediu o seu filho para Abraão, para sacrifício. Meus irmãos, aqui eu vejo a fé de Abraão no Deus que ele serve. Mesmo sem entender, mesmo sem saber o porquê, ele obedeceu os direcionamentos de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus. Amém? Deus não queria o filho dele. Deus não queria Isaque. Deus não queria. Deus estava provando a Abraão. Amém, meus irmãos? E quantas vezes Deus fala conosco, né? E nós, em vez de obedecer, nós queremos buscar saber o que é, o que não é. Nós queremos ir atrás para ver se primeiro nós sabemos o que é aquilo que nós vamos fazer. Meus irmãos, nós cristãos temos que andar pela fé, pelos olhos espirituais. Nós não podemos andar pelo que vemos. Amém? Temos que andar confiantemente pela palavra. Porque as coisas de Deus na nossa vida, muitas das vezes Deus vai pedir para mim e para você fazer coisas que aos nossos olhos é loucura, como foi para Abraão. Pois além dele obedecer, ele teve que se calar, ficar quieto, ele não contou a ninguém. Ele teve que guardar para si. E muitas das vezes Deus vai pedir para nós fazer coisas, meus irmãos, que aos nossos olhos é loucura. Amém? Por quê, meus irmãos? Deus, ele está testando a nossa fé. Amém? Ele coloca nós à prova para nos aprovar lá na frente. Porque, meus irmãos, quanto maior a benção, maior é a prova que você vai passar. Maior é o processo. Amém? Meus irmãos, eu fico imaginando quão duro foi, né, meus irmãos, para Abraão ter que levar o seu filho ao monte, né,
E olha a fé desse homem. Quando Isaac pergunta, cadê o cordeiro? Ele fala, Deus proverá para si, meu filho. Olha a fé deste homem. E hoje, e antigamente, meus irmãos, não tinha redes sociais, não tinha, né, Bíblia, só tinha ele e Deus. E a voz do Senhor, que é a palavra. Hoje, pessoas têm redes sociais, canais que falam, missionários, pastores, dão palavras de Deus sobre a Bíblia. Hoje tem canais de tudo quanto é jeito. Hoje cada esquina tem uma igreja. E ainda, mesmo Deus usando pastores, usando missionários, que Deus vai te abençoar, que Deus vai transformar, mas você precisa passar pelo processo. Você precisa acreditar e não andar por vista, não olhar para o seu cenário, que é totalmente ao contrário do que Deus está falando. E muita gente ainda não acredita em Deus. Deus usa fulano, cicrano, Deus levanta um colega para falar, Deus fala no louvor, Deus fala de todo jeito, meus irmãos. E ainda tem pessoas que não crê, que não acredita que Deus pode mudar, que Deus pode fazer. Amém, meus irmãos? Hoje nós temos livre acesso com Deus. Amém? Aquele cristão fervoroso nem precisa estar ouvindo a palavra, vamos assim, aspas, para procurar saber de algo. Basta colocar o joelho no chão e orar, porque Jesus deu livre acesso com Deus. Você busca a Deus e Deus te responde. Lógico que a hora que Ele quer, não a hora que você quer. Deus, Ele faz tudo na hora dele. Basta você perseverar no processo, continuar como Abraão. Olha a fé desse homem. Não tinha nem GPS lá, meus irmãos. Pois ele acreditou na palavra de Deus. Ele foi para executar o que Deus tinha pedido a ele, mesmo sem entender. Amém? Mesmo por dentro chorando. Por quê? Porque o Isaac era filho da promessa de Deus. Meus irmãos, fé é o firme fundamento daquelas coisas que nós não vemos. Nós não estamos vendo, mas nós temos fé que vai acontecer na nossa vida. É como eu sempre falo, o Espírito Santo sempre me manda eu dizer aqui sobre a minha perna, meus irmãos. Meus irmãos, 2 meses antes de Deus me dar a cura, a perna transbordou. Ficou inchada, ficou avermelhada, ficou vazando. Amém, meus irmãos? E eu tinha fé que eu ia ser curado, mesmo olhando o cenário, que era totalmente ao contrário. Amém? Quando eu fui para o hospital, meus irmãos, para fazer a cirurgia, estava doendo. Estava inflamado, vazava, e Deus me curou. Hoje eu não tenho mais nada. Então, nós, cristãos, não podemos estar com os nossos olhos naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que estar com os olhos no espiritual, acreditar em Deus, ter fé em Deus, acreditar na palavra, amém? Confiar nos direcionamentos que Deus nos dá. Porque muitas das vezes Deus fala para nós fazer algo e nós ficamos em dúvida. Nós estamos na presença do Pai, oramos, buscando, né? E ainda nós temos dúvida. Eu falo porque eu também, meus irmãos, tem vezes que eu recebo direcionamento de Deus e eu fico em dúvida.
Será que eu faço? Será que é para mim mesmo? É para nós. Quando Deus fala, meus irmãos, ele testifica com o Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, quando Deus falar para você, quando Deus estiver falando com você, especialmente com você, que ele vai te abençoar, que falta pouco para acontecer, e você começar a suar ou ter calafrios, arrepios, você sentir uma emoção ali dentro. É uma emoção não da carne, meus irmãos, é uma emoção diferente. Você sente que é do Espírito. Amém, meus irmãos? Não confunda. Cuidado também para você não escutar palavras e cair na emoção da carne. Cuidado. Amém, meus irmãos? Porque tem isso. Amém? Então, quando você receber uma palavra do Senhor, que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar, você sentiu uma emoção que você sente que é diferente. É uma emoção do Espírito Santo te testificando que vai acontecer. Amém? Não duvide. Recebe, tome posse da palavra do Senhor. Deus vai te abençoar, recebe, toma posse. Meus irmãos, primeiramente você não está perdendo nada em receber uma palavra positiva sobre a sua vida. Você só tem a ganhar. Amém? Por quê? Pode ser para outra pessoa que Deus está falando, mas você está recebendo aquela palavra. Você também pode ser abençoado pela palavra. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, que nós venha a ter fé, né, como Abraão, que nós venha a obedecer a Deus como Abraão, mesmo sem entender o que está acontecendo, ele obedeceu. E o que deu no final, meus irmãos? Tendo lá em Gênesis 22, 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Glórias a Deus. Deus proveu para o filho de Abraão. Foi como Abraão disse, pela fé, meus irmãos. Abraão respondeu, Deus proverá para si, meu filho. Foi pela fé. Foi acreditando que Deus ia prover na vida do filho dele. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha entendido o que o Espírito Santo quer de você. Mesmo sem entender, mesmo em dúvidas, obedeça a Deus. Quantas vezes, meus irmãos, eu obedeci a Deus em dúvida. Mesmo com dúvida, eu obedeci. Foi a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Você acha que ele não teve dúvidas? Você acha que ele não teve dúvida como eu e você? Ele é ser humano como eu e você, meu irmão, falho, pecador. Ele também teve dúvidas dentro de si, mas ele obedeceu. E Deus está falando para você hoje. Obedeça aos direcionamentos do Pai. Não temas, não precisa temer, porque Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover na sua vida, na sua casa, na sua família. Apenas continue com fé, obedecendo os direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, mais uma palavra. Nada adianta você andar na palavra e não obedecer os direcionamentos do Pai. Você tem que andar na palavra. Você tem que guardar os mandamentos de Deus. Você tem que andar em obediência, mas também andar sobre os direcionamentos de Deus, porque Deus, ele sabe o melhor caminho para você seguir. Ele sabe o que é melhor para você. Muitas das vezes, meus irmãos, nós pensamos de ir para a direita,
mas Deus quer que nós vai para a esquerda. Então, obedeça a Deus. Se Ele quer que você vá para a direita, vai para a direita. Se Ele quer que você vá para a esquerda, vá para a esquerda. Mesmo que aos seus olhos você está vendo que pelo outro lado é melhor. Mas obedeça a Deus. Sempre obedecendo a Deus, os direcionamentos do Pai. Porque mesmo que aos nossos olhos enxergamos um caminho cheio de espinho e de pedra, mas Deus, Ele conhece e sabe o que é melhor para mim e para você. Amém? Deus está falando aqui para você que dependendo da sua obediência, Deus vai prover na sua vida. Deus vai prover o que falta na sua casa. Deus vai prover nessa enfermidade. Amém, meus irmãos? Creia mais, duvide menos. Mesmo que você não esteja entendendo os direcionamentos de Deus, obedeça pela fé. Faça pela fé em Deus. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Glórias a Deus.